Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho das aplicações da lei de Stephen e da lei de Pascal. Cara, se tu não viu a aula anterior a essa sobre hidrostática, né, princípios de hidrostática, que a gente falou sobre lei de Stephen, que a gente falou sobre densidade, que a gente falou sobre uma série de conceitos, te aconselho a dar um pause aqui, dar uma corridinha lá, assiste o vídeo, que depois com certeza você vai entender muito melhor. Então vamos lá, ó. Primeira coisa a gente vai relembrar, né, o que é a lei de Stephen, que é a que a gente vai aplicar aqui nos vasos comunicantes. A lei de Stephen diz o seguinte: a pressão que um líquido faz sobre o corpo é igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura de líquido que está sobre aquele corpo, sobre aquele ponto que eu estou analisando, tá? Essa é a pressão hidrostática, tá? E a pressão total que está sobre um corpo é igual à pressão atmosférica mais a pressão que o líquido faz sobre aquele ponto. Então, vamos imaginar, se eu quero calcular a pressão nesse ponto 2 aqui, eu vou fazer a pressão atmosférica, porque esse vaso, essa parte do vaso aqui está aberta, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura de líquido ou coluna de líquido que está sobre o corpo ou o ponto que eu estou analisando. Esse é o princípio da lei de Stephen. A lei de Stephen também fala que a pressão em um ponto, ela não depende do formato do meu recipiente, tá? E nem da quantidade necessária de líquido sobre ele. Se eu tiver uma transferência, né, se eu mantiver aqui uma altura, eu consigo fazer uma relação entre as minhas pressões. E é isso que a gente faz aqui no vaso comunicante. O que é esse vaso comunicante, gente? Eu tenho um tubo que tem duas extremidades. Essas extremidades estão abertas, então eu tenho pressão atmosférica dos dois lados. Se alguma das extremidades estivesse fechada, eu não teria pressão atmosférica, ok? Mas as duas estão abertas, eu tenho pressão atmosférica. Nesse primeiro lado aqui, eu tenho um líquido que eu chamei de líquido B, ok? Esse líquido laranja aqui. Eu tenho a interface de separação desse líquido laranja, ele não mistura com esse líquido azul que vai até o outro lado. O que eu posso afirmar? Gente, esse ponto 1 e esse ponto 2, eles estão a uma mesma altura total, ok? Pontos que estejam, pontos de um mesmo líquido, olha, observa que eles estão na interface de separação. Pontos de um mesmo líquido a uma mesma altura possuem a mesma pressão. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. O que é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica mais a minha densidade aqui do líquido 1, que é esse líquido laranja, vezes a gravidade, vezes a minha altura 1, que eu chamei de HB aqui, ó. Vai ser igual à pressão no ponto 2. Também tenho pressão atmosférica, porque está aberto, mais a densidade do líquido do meu ponto 2, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto 2, que eu chamei de HA. Então, o que eu posso fazer nessa equação aqui? Eu posso fazer uma série de simplificações. Ó, pressão atmosférica está somando desse lado também. Quando ela mudar de membro, vai subtrair. Então, eu posso simplificar aqui porque vai dar zero. A gravidade que está multiplicando aqui é a mesma que está multiplicando aqui. Então, eu posso simplificar também. Ok? O que sobrou para mim? A densidade 1, que é desse líquido B aqui. Então, eu vou escrever, ó, densidade B vezes a altura B é igual a densidade 2, que é desse líquido que eu chamei de A, vezes a altura A. Pessoal, esse é o princípio dos vasos comunicantes. Se eu estabeleço pontos que estejam a uma mesma altura, eles estão a uma mesma pressão, e eu consigo descobrir, por exemplo, qual é essa altura HA aqui? Se eu tiver a densidade do líquido A, a densidade do líquido B e a altura B, eu consigo achar a altura A. Eu posso ter a densidade do líquido B, que é esse laranja, posso ter a densidade do líquido A e posso achar uma razão entre as alturas
Eu poderia dividir, por exemplo, a altura do líquido B dividido pela altura do líquido A, é uma razão entre alturas. É igual a densidade do líquido A sobre a densidade do líquido B. E achar quantas vezes a altura B é maior do que a altura A. Ou eu poderia achar também qual é a densidade do líquido B. Se eu tiver a densidade do A, a altura A, se eu tiver a altura B, eu acho a densidade. Tá? Então, pessoal, é muito importante a gente prestar atenção no princípio. Qual é o princípio? Eu preciso estabelecer pontos que estejam à mesma altura. É legal que tu pegue o ponto na interface de separação dos líquidos. Ó. Tracei a minha reta na interface de separação. Quando o líquido B passou a ser líquido A, eu marquei o ponto 1. E aí você marca o outro ponto 2 a uma mesma altura e essa relação aqui vai ser válida. Tá? Então, essa é uma aplicação muito boa de lei de Stifling. A gente utiliza bastante essa ideia de vasos comunicantes quando a gente trabalha com redes, né, de transporte de água, quando você precisa calcular, por exemplo, qual é a pressão, qual é a altura que você tem que colocar a sua caixa d'água para que ela chegue a determinada pressão na sua casa, ou qual é a altura que tem que ser a caixa de descarga do seu vaso para que a água caia numa pressão correta. Então, isso trabalha com o princípio de vasos comunicantes, tá? O princípio de Pascal também vai trabalhar com a ideia de transferência de pressão, mas ele é muito aplicado naquele macaco hidráulico. Se você já foi em uma oficina de automóvel, você já viu uma máquina que é assim, o cara coloca o carro lá desse lado, imagina que o pincel é o carro. Aí ele vai lá e vai subindo como se fosse um gancho assim, uma pessoa vai apertando um gancho e o carro vai ganhando altura. Como que é possível uma pessoa ter força suficiente para levantar um carro? É o que a gente faz, é o que explica o princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal fala? Os líquidos, eles transmitem integralmente a pressão que recebem. Então, aqui dentro, ó, existe um líquido, ok? E esse líquido, se eu pressionar ele desse lado aqui, toda a pressão que está sendo feita desse lado se transfere integralmente para esse lado de cá. Toda a pressão que eu fizer desse lado de cá se transfere integralmente para o outro lado. Então, o que eu tenho, gente? A pressão 1, a pressão aqui, ó, nessa minha área 1 aqui, na minha superfície 1, é igual à pressão da minha superfície 2, ok? É a pressão atmosférica quase. Então, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Ok. Como aqui eu estou trabalhando com um sólido, né? Eu não estou com nada líquido aqui, eu estou fazendo uma pressão mesmo sobre o sólido. Eu vou trabalhar com a equação de que pressão é igual a força sobre área. Então, o que é pressão 1? É a força 1 sobre a área 1. O que é pressão 2? É a força 2 sobre a área 2. Chegamos ao princípio de Pascal ou ao princípio de funcionamento de um macaco hidráulico. O que a gente tem que pensar? Imagina que você tem aqui desse lado 2 um carro. A pergunta é, qual a força que você tem que fazer em 1 para que você levante o carro que está aqui em 2? Primeiro você tem que pensar, qual é a força que o carro está fazendo? Igual ao peso dele, ok? Na maior parte das vezes a gente vai trabalhar com essa força 2 como sendo o peso do corpo que está aqui. Qual é a área 2? Gente, essa superfície aqui é uma superfície circular. Então, a gente vai trabalhar com a área sendo πr ao quadrado, ok? Provavelmente, eles vão te dar qual é o raio da superfície, da área da base. Então, a gente vai fazer πr ao quadrado para poder achar essa área aí. Força 2, eu tenho, é o peso do carro. Área 2, eu calculei com o raio lá, sei quanto vale. A área 1, o exercício também me deu o raio, sei quanto vale. Consigo achar qual é a força que eu tenho que fazer em 1 para o carro poder subir aqui do lado 2, tá? Muita atenção, gente, nas unidades de medida, de dimensionamento. Se você tem as duas áreas em centímetros quadrados e você quer achar a força, você pode manter essas áreas em centímetro quadrado, você não precisa de transformar, não.
Porque se essa aqui está em centímetro quadrado, essa aqui também vai estar em centímetro quadrado, no fim das contas você vai conseguir cancelar uma unidade com a outra. O que não pode é a área 1 está em centímetro quadrado e a área 2 está em metro quadrado. Aí não pode, tá? Então, muita atenção nas unidades. Unidade de medida de força, newtons, tá? A força é sempre dada em newtons, ok? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? A gente conseguir aplicar tanto o conceito de densidade como o conceito de pressão. Nesse caso aqui, mais o conceito de pressão. Quais são as várias aplicações de conceito de pressão que a gente tem no dia a dia? Então, na parte de vasos comunicantes, a gente consegue descobrir qual é a altura que eu tenho que colocar um líquido ou um ponto para que eu tenha determinado valor de pressão. No caso do princípio de Pascal, a gente entende, né, a vantagem mecânica que a gente ganha, esses processos, né, esses aparelhos, macaco hidráulico, prensas hidráulicas. Por que um homem é capaz de levantar um carro fazendo força em uma alavanca? Por causa do princípio de Pascal de transferência de pressão de um ponto a outro, ok? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho desses dois conceitos. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!